Boa noite, meus amores. Boa noite, TV Barueri. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Baitice Meneguti ao vivo para vocês. E hoje o programa está muito especial, gente, porque eu estou esperando ele aqui há muito tempo para estar aqui no programa. E ele veio, e é claro que eu tinha que convidar alguém também muito especial para estar aqui do meu lado hoje nessa entrevista. Eu estou com 2 médicos, 2 nutrólogos maravilhosos aqui do meu lado. Um, o Brasil inteiro já conhece, e o outro está conhecendo, que logo, logo também o Brasil inteiro conhece. Bom, vou apresentar para vocês meus convidados. Eu estou aqui com o Dr. Wesley Schunk, nutrólogo. Bem-vindo, Wesley. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Que prazer e honra, viu? A honra é toda nossa em te receber aqui. E estou também com o Danilo Aguiar, nutrólogo também, gente. Bem-vindo, Danilo. Gratidão pelo convite, Tice. Mais uma vez estamos aqui. É muito bom estar no seu programa. É sempre um bate-papo muito legal. E gratidão ao colega para a gente conversar sobre saúde aqui. Vai ser bacana. É verdade. A gente fez um programa um dia desse falando sobre saúde, né? Sobre obesidade. E aí eu fiz o convite para o Danilo. Eu falei, olha, estarei com o Dr. Wesley e eu faço questão que você esteja lá para me ajudar a entrevistar, porque o homem é muito importante, gente. Eu sabia que eu tenho um colega da linha integrativa aqui junto comigo. É verdade. Eu sempre faço uma surpresa para meus convidados. Você gostou? Demais, com certeza, porque realmente vai engrandecer aqui o nível do bate-papo. E a conexão também, né? Se conectar com uma pessoa bacana. O Danilo é bem conhecido aqui. Com certeza. Bem conceituado. Só não me atende, gente. Ele não atende, mas olha, atende muitos famosos. Bom, vamos falar de saúde? Com certeza, com certeza. Vamos começar falando de quê, doutor Danilo? Você que gosta muito dessa área da saúde, que está ali atendendo muitos famosos, Wesley também. O que nesse momento a gente mais precisa? O que vocês acham que é mais preocupante na área da saúde, a gente falando em termos de obesidade, de todo o tratamento... Eu acredito que eu estou sem som, né? Em todo o tratamento aí na área da saúde, nessa parte de emagrecimento. Certo. E beleza, né? Porque a gente também não faz só pela a saúde, a gente faz por beleza também, né, doutor Wesley? Com certeza, né? A autoestima está totalmente envolvida com isso, né? Exatamente. Então, eu acho que eu quero puxar já aqui um tema que é para desmistificar a questão saúde e doença. Então, a OMS define saúde como um completo bem-estar físico, mental, né, e emocional. E muitas vezes as pessoas não procuram se cuidar, né, Dr. Wesley, porque eles acreditam que estão saudáveis, apesar de já estarem doentes. Como assim? Explico melhor. O fato de você não ter sintomas não significa que você esteja saudável. Então, eu acho que esse é o maior desafio, já que você falou sobre qual é o tema, o que a gente pode trazer de desafio enquanto médico, é mostrar às vezes ao paciente que ele precisa se cuidar, de que o foco deve ser na medicina preventiva, muito antes do aparecimento de sintomas, ele já está no caminho do adoecimento. Dr. Wesley, essa prevenção que o Dr. Danilo está falando, é muito difícil o paciente entender? Ou não? Olha, acho que o mais difícil é conscientizar os médicos primeiro, porque nós somos Sério? os porta-vozes. Com certeza. O Danilo sabe muito bem, porque nós viemos de uma linha de uma medicina tratativa. Isso. De uma medicina que é voltada para cada sintoma, você prescreve um medicamento. Então, acaba que o paciente se torna refém de só tomar drogas, tomar algum tipo de medicamento. É necessário? Muitas vezes sim. Mas o que o doutor Danilo está dizendo aqui, e é que realmente a gente levanta bastante a bandeira, é de fazer uma medicina preventiva através de bons hábitos de vida. Através de realmente você construir esses hábitos de vida para que você previne essas doenças e não só previne, mas também trate. A partir daí que realmente vem o nosso papel como médico que foca na saúde, né, foca nesses hábitos de vida, perpetuar esse conhecimento para os pacientes para que eles realmente sigam e façam essa prevenção. E falando sempre da alimentação, né? Porque a alimentação é a base. É 70% mesmo? Eu falo que a alimentação para mim e sono, tá, que é o ciclo circadiano, para mim é inegociável nas minhas consultas. Então, o paciente, a primeira coisa, quando chega lá na minha clínica, em Vila Velha, no Espírito Santo, eu também atendo aqui em São Paulo, é ajustar a alimentação e ajustar esse ciclo circadiano. Eu posso dizer que isso aí já é quase que 70%. Vem os outros pilares, claro, atividade física, hidratação, gerenciamento do estresse, mas esses dois, para mim, você já faz um caminho aí bem fantástico para que realmente o paciente já tenha uma mudança muito grande na saúde dele. Nossa, ele falou do sono. Sim. O sono é tão importante assim. Eu tenho muita dificuldade de dormir, muita.
Não só você, como brasileiros de uma maneira geral, 70 milhões de brasileiros têm problemas de insônia, né? A gente viu na pandemia isso se exponencializar. E o que leva à falta de sono? Muitas vezes a falta de gerenciamento das emoções, o estresse, trabalho exagerado, o excesso de telas. Então, tudo isso tem contribuído para que o brasileiro durma menos. Em média, 6 horas de sono por noite, quando deveria ser pelo menos 8 horas de sono de qualidade. Porque não é só quantidade, não são só a quantidade de horas que você está na cama. Mas será que esse sono está com qualidade, aprofundando todas as fases do sono? Então, isso é essencial para a regeneração, para a recuperação de todos os danos que ao longo do dia a gente sofreu. Todos os dias suas células estão sofrendo danos através da luz, através da poluição, através do estresse. É o momento de uma limpeza, né, doutor? Perfeito. E puxando o gancho, né, que o Danilo está dizendo aqui, e o que as pessoas recorrem? A medicamentos para induzir o sono. E quem não pode tomar medicamento, no meu caso? Faça a higiene do sono. E você já ouviu essa expressão, higiene do sono? Higiene do sono, higiene do sono, como o Danilo disse, é realmente você preparar o seu corpo nesse período noturno, através de não exposição de luz celular, de telas, você ter um ambiente calmo, um ambiente propício para que realmente você consiga dormir. Para você fazer o quê? Ativar um hormônio relacionado ao sono, que é a melatonina. Agora, se você está assistindo televisão, se você está vendo tela, existe um bloqueio da sua melatonina, que é o hormônio relacionado do seu sono. E a partir do momento que você realmente consegue fazer essa higiene do sono, com essas medidas, realmente a pessoa consegue ter uma qualidade melhor no sono, que é o sono restaurador, regenerador, para você acordar bem no dia seguinte. E até melhor, né? Porque, pelo menos até onde eu sei, o medicamento ele não te relaxa totalmente, né? Não. Ele não te induz um sono, estado REM que fala? Estado REM, e não é um sono de qualidade. Não é um sono de qualidade. E quando você faz uma higiene, então, do sono, você tem um sono com qualidade. Com qualidade, com certeza. Então, é isso que a gente tem que abordar dentro da medicina preventiva, né? Quais hábitos que você faz antes dos momentos, antes de você se preparar para dormir? Tem gente que assiste televisão na cama, né? Ou momentos antes, está ali, mexendo no celular, nas redes sociais. Eu tenho que me policiar. Acho que a sociedade moderna tem que se policiar demais. Como? Né? Quem tem um programa ao vivo das 10 ao meio-dia, todo dia, gente. É complicado. E uma coisa que o Wesley falou já no início foi a questão do ritmo circadiano, né? Nós temos que obedecer o relógio biológico que existe no nosso organismo. Você dorme cedo? Eu durmo cedo, então as meninas estão aí. Às vezes Você dorme cedo, doutor? Cedo. Eu vou dormir junto com meu filho, por volta de 8h30, 9 horas, já estou desligando já. Olha, e sobre sono eu tenho que chamar a atenção também uma coisa, ó. Não é só sobre quantidade, porque eu até explico ao paciente, se você for dormir 2 horas da manhã e você acorda 10 horas, você dormiu 8 horas de sono. Mas se você foi dormir 10 horas, acordou 6, também foram 8 horas. Agora, a qualidade do seu sono vai ser totalmente diferente. Então, aquela sensação de ressaca que existe numa noite, né, quando você vai dormir tarde, é justamente por conta do hormônio, que a produção máxima, o pico de hormônio da melatonina, que o grande objetivo dessa melatonina é desligar uma glândula chamada glândula pineal. Então, só vai ter esse desligamento dela para ela realmente relaxar se você for dormir antes das 10 horas. Exatamente. E o que é recorrente? Eu tomo melatonina, eu tomo... Não funciona. Não funciona. Porque realmente você tem que ter um ambiente propício. Você vai aumentando as doses, né? Eu tomo 10 miligramas. Você paciente chega, eu tomo 20 miligramas e não funciona. Às vezes acorda até ressaqueado por causa disso, mas não vai funcionar mesmo. Não vai funcionar. E o estresse também, né? Acho que o estresse também é um fator aí do sono. Já sobre o sono, puxando, já que você falou de obesidade, o sono é um dos grandes fatores hoje que levam as pessoas a um desequilíbrio de peso. Com certeza. Porque eu fico acordado e eu quero comer os tijolos da minha casa. Exatamente. Porque privação de sono, você faz ali o quê? Você deixa de modular corretamente a leptina e a grelina, que são os hormônios da saciedade e da fome. Então, quando você tem essa privação de sono, você tem mais compulsão alimentar. Então, por exemplo, já viu aquela expressão fome de balada? Né? Quando você chega à noite e tudo. Você quer passar no McDonald's? Exatamente. Né? Então, um exemplo, por exemplo, ontem eu cheguei aqui em São Paulo cedo, peguei um voo super cedo, acordei 3, 4 da manhã.
Meu dia, eu não consegui fazer jejum. Sim. Eu não a minha alimentação, por mais que eu estava regrando a alimentação, sem sentir um pouco mais de fome. Então, se você tem uma noite de sono ruim, essa privação de sono afeta diretamente esses neurohormônios e você tende a ser um pouco mais compulsiva, vamos dizer. Então, você falou em jejum. O jejum intermitente, que você é especialista em jejum intermitente. Danilo também? Trabalho com jejum intermitente, sim. Nunca consegui fazer, gente, mas agora eu vou conseguir fazer. Estou ao lado aqui de uma dois preparação. feras. Primeiro, dorme tarde, né, Tice? Então, essa é a primeira coisa. A gente vai São descobrindo vários aqui. pilares, São vários Por que pilares. não consegue fazer, né? Exatamente, o sono. Exatamente. E a obesidade, na verdade, a gente fala do jejum intermitente. É que o meu diretor chegou aqui, gente, aí, ó, perdi o fio. Ele chegou ali na porta, eu perdi o fio da meada. Mas, voltando, falando do jejum intermitente, ajuda no sono? Ajuda diretamente, com certeza, mas não é o fator principal. Mas muitos pacientes referem a melhora do sono quando começa a praticar o jejum. Mas tem que ter todo um conjunto disso também, né? Inclusive a própria alimentação, porque, Claro. quando, por exemplo, eu conheço pessoas que se tomar café e Coca-Cola não consegue se alimentar, não consegue dormir. Com certeza, Com certeza. Então a alimentação também tem muito a ver. Ó, vamos lá. Vamos puxar o gancho aqui do jejum. Não é jejuar por jejuar. Existe todos uns critérios que você tem que respeitar. O principal de todos, como vai ser a sua saída, como você vai manter sua janela de alimentação durante o jejum. Por quê? Porque existe vários tipos de jejum e as pessoas acham que jejuar é passar fome, acha que você vai ter compulsão alimentar, que você vai perder massa magra, que você vai ter queda da imunidade. Isso são mitos e crenças que as pessoas vão levando porque, infelizmente, não souberam ou não fazem da maneira correta. Então, por exemplo, para você ter um jejum corretamente, e o próprio nome já diz, intermitente, você tem que ter uma janela de jejum que você vai descansar, purificar, desintoxicar seu corpo com uma janela de alimentação que você vai nutrir através de alimentos com comida de verdade, tirando os industrializados, tirando tudo que é realmente de ruim, que para você realmente suprir as necessidades de macro e micronutrientes, vitaminas e minerais. E, óbvio, quando você começa a fazer o jejum, você ativa alguns mecanismos biológicos no seu corpo propício para você emagrecer. Porque você começa a acelerar seu metabolismo, você consegue controlar os neurohormônios da compulsão alimentar, você começa a utilizar corpos cetônicos, e vários outros mecanismos biológicos propícios para quem realmente deseja um emagrecimento saudável e definitivo. Boa parte das pessoas que buscam remédios, elas querem ser emagrecidas, elas não querem passar pelo processo, porque é muito simples você chegar, tomar um remédio para emagrecer. Tomou, obviamente ela pode até ter um resultado, mas depois quando ganha o peso com juros e correção. Ganho robótica, né? Efeito rebote. Então, por isso que eu sou tão fã do jejum, porque é algo simples, barato. Ele reeduca? Reduca, você é um dos pontos também quando você está em um nível elevado de jejum, você consegue identificar o que é fome real e fome emocional. Ele te ensina. Eu gostaria de saber sobre isso. Ele te ensina. O grande legado é exatamente esse. O que é fome real e fome emocional? Né? Será que eu estou comendo porque eu estou ansioso, estou estressado? Ou será que é por uma fome física mesmo? Então, até isso o jejum você consegue fazer através da prática correta. Então, assim, o jejum não é comer por comer, jejuar por jejuar. E muitas pessoas, o Danilo sabe, que fazem jejum compensatório. Chutei o balde o final de semana, segunda-feira é o dia de fazer o jejum. Né? Não adianta. Não adianta, não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Então, tem que ter todos os critérios. Alimentação saudável, hidratação faz parte. Jejum seco. Não, você tem que beber líquidos. Reposição de eletrólitos. Reposição de eletrólitos. O que é reposição de eletrólitos? São sais, né? A gente, durante o período do jejum, principalmente, para que seja mobilizado até ao invés da queima de glicogênio e sim de gordura, das células de gordura, você precisa desses eletrólitos, sais, sal integral na água, que vai te ajudar a permanecer mais tempo no jejum. E eu queria falar sobre uma coisa que é flexibilidade metabólica. Por que as pessoas não conseguem fazer o jejum, não conseguem fazer uma restrição calórica em algum momento? É porque o corpo dela está acostumado com uma fonte de energia apenas, queimando uma fonte de energia que é o glicogênio. E nós temos a flexibilidade, todos nós, você, o Dr. Wesley, eu, a Ju, todos temos, de usar como fonte de energia esse açúcar, essa glicose ou a gordura.
Só que o corpo está acostumado com uma fonte de energia, como um carro que está acostumado a queimar só álcool, combustível, e quando você coloca a gasolina... O corpo vicia no carboidrato? Vicia, com certeza, com certeza. Isso é um looping, né? E pegando o gancho, se você for olhar no histórico evolutivo do ser humano, na era paleolítica, caçadores e coletores passavam períodos longos de jejum. Então você utilizava essa fonte energética através realmente da gordura estocada. Então, comer de 3 em 3 horas nunca foi um pré-requisito para a sobrevivência humana. É claro que Danilo tá rindo aí, né? É isso aí. Mas porque tem os defensores, né? Claro, mas vamos lá. Comer a cada 3 horas não seria mais quando você está educando o seu filho, introduzindo ele na comida? O que eu acho do 3 em 3 horas? Tem pessoas que se beneficiam com isso. Claro, não dá pra gente generalizar tudo isso aqui, né? Mas comer de 3 em 3 horas, você come de 3 em 3 horas? Não. Você consegue? Não. Ser humano moderno? Consegue? Não. Na correria? Talvez um atleta que precise. Sim, um fisiculturista. Fisiculturista, ok, que ele precisa ali ter uma contagem de calorias. Uma ou criança, não. Né, que precisa também de gastar muita energia. Pode ser, talvez, mas comer de 3 em 3 horas, né? Para a sociedade moderna, acho que é muito complexo. Como é que o Danilo, como é que eu vou parar? Peraí, numa consulta eu vou fazer minha próxima refeição. É verdade. Né? Então, e para a sobrevivência humana não teve comer de 3 em 3 horas. Não teve isso de comer de 3 em 3 horas. Veio a agricultura, facilitou, obviamente, né, o plantio de tudo. E o grande problema veio realmente a industrialização, de tudo refinado, para durar mais na prateleira. E aí realmente começou a pandemia de obesidade, né, de pessoas cada vez mais obesas buscando por causa de uma alimentação totalmente pró-inflamatória através de alimentos industrializados. Refinados. Né? Refinados. É a questão da saciedade. O que acontece? Com esses alimentos extremamente refinados, os carboidratos refinados, você não tem saciedade. E aí sim você vai comer a cada 2 horas, a cada 3 horas, está com fome. E aí você acaba acreditando que esse deve ser o método de alimentação do ser humano. Mas, na realidade, quando você tem um equilíbrio de proteínas, carboidratos de qualidade e gorduras, você não tem essa fome exagerada. Se tem um desequilíbrio de fome, ou é um emocional, como o Dr. Wesley falou, ou é porque a sua distribuição dos macronutrientes está errada. Exatamente. Mas você consegue controlar na janela de alimentação essa distribuição. Exatamente. Né? Você consegue. Então, você consegue, na janela do jejum, né, de 14 a 16 horas, ativar mecanismos bem interessantes para o seu corpo, sirtuínas, AMPK, várias vias incríveis aí para diminuir o estresse oxidativo, melhorar o processo inflamatório e com a janela de alimentação você suprir todas essas necessidades. O problema é que as pessoas elas estão condicionadas e têm um hábito de comer de 3 em 3 horas e isso ficou muito enraizado. E quando, óbvio, 3 em 3 horas para aquelas pessoas que comem muitos alimentos industrializados, está acima do peso, obeso. Quando vai começar a fazer o jejum, não consegue. Vai sentir fome. Exatamente. Ela vai falar mal. Estou com sensação de fraqueza. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Por quê? Porque ela não fez uma preparação antes. Exatamente. Porque ela não controlou ali a resistência insulínica, porque ela talvez o sono dela está prejudicado, não fez o gerenciamento do estresse. Então veja bem, nós precisamos, antes de começar a fazer um jejum, é o quê? Você precisa preparar o seu corpo. E qual que é o primeiro passo, doutor, para fazer essa preparação? Primeiro passo, tirar os industrializados. Isso. E corrige o sono. Foi o que eu falei na primeira coisa, é inegociável. Hidratação. Hidratar, tem pessoas que não bebem água. Então, voltar a coisas simples do seu dia a dia. Coisas simples que as pessoas confundem ou muitas vezes complicam. Sono, hidratação e beber água. E alimentação. Você já começa a preparar o seu corpo. Você consegue modular ali a insulina, diminuir essa resistência insulínica. E óbvio que você vai conseguir passar uns períodos maiores aí sem necessitar de comida. E para começar o jejum intermitente, quanto tempo que começa? Ele é você vai aumentando ele gradativamente? Eu falo que existe um jejum que é o mais fisiológico que todo mundo deve fazer. Sabe qual que é? Durante o sono? Exatamente. Na verdade, isso, assim, na minha concepção, tá? Não faz muito sentido eu comer, a pessoa comer e vai dormir. Né? Não faz muito sentido isso. Né? Agora, por exemplo, a pessoa que janta, acho que a primeira coisa, janta por volta das mais cedo possível, né? 19 horas, estourando às 8, porque
A grande maioria das pessoas chegam em casa nesse horário e vai tomar café da manhã às 7, 8 horas, já completou 12 horas. Você já está descansando o seu intestino, o seu fígado, o seu pâncreas. Já é um tipo de jejum fisiológico. Você já vai criando mecanismos para que você vá adaptando, criando horas de voos para você depois estender para 14, 15, 16 horas. A partir de 16 horas você consegue ter um mecanismo mais eficiente na perda de gordura. E para quem não janta, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em jantar. Eu, por exemplo, lanche? Não consegue comer nada, por exemplo, depois das 18. Perfeito. Porque para não passar mal à noite, porque às vezes pesa o estômago, ou porque simplesmente porque prefere um suco detox. Eu sou a pessoa que ama, por exemplo, tomar um blend de maracujá com hortelã, salsinha, pepino. Legal. Por volta das 18 horas. É. Não deixa de ser um jejum invertido, que é aquele que você jantou por volta das 18 horas e chega na parte da manhã, você pode tomar o café da manhã um pouquinho mais tarde. Não deixa de ser um jejum. Assim, existe o jejum invertido e o prático, que a grande maioria das pessoas fazem na parte da manhã, que é aquele que a pessoa acorda, já não sente fome, está na correria do dia a dia, toma um cafezinho preto. É importante dizer que café, água, não é que pode, você deve. Para aquelas pessoas chás, você tem que fazer uma hidratação. Aquele shot também, porque eu vejo você tomar shot todo dia de manhã. Água, limão, cúrcuma, sensacional você fazer isso, o shot, tá? Então, você pode estar usando esse shot e com certeza você consegue aí permanecer mais tempo no jejum, porque isso aqui é o jejum terapêutico que a gente está falando. Existe o jejum espiritual. Então verdade. Então esse é o jejum terapêutico que a gente puxa para esse lado aí de tratamento de doenças, né? E você vê como que a cabeça da gente doutor Danilo. Quando você vai na igreja, eu pelo menos eu sou assim. Aí o pastor fala assim, olha, nós vamos fazer um jejum, uma campanha aqui no próximo final de semana. A gente vai começar às 6 horas da manhã e a gente vai até às 22 horas. Você vai naquele jejum tranquilamente. Ótimo, amiga. Você puxou um tema que eu gosto. Como que a gente consegue fazer com tanta tranquilidade esse jejum espiritual que ele falou? E quando é para nossa reeducação alimentar, a gente já encontra dificuldade? Então, eu pergunto sempre ao paciente, qual é o seu porquê? Quais são suas motivações? Por que você quer emagrecer? Ou por que você quer ter mais saúde? Independente da doença, não é só emagrecimento, mas controlar um diabetes, controlar uma dislipidemia ou até um problema de tireoide, não sei, qual é o seu porquê, quais são suas motivações. Então, você acabou de dizer que você consegue fazer o jejum, desde que você tenha a motivação certa. Então, aqui a gente está instruindo sobre as motivações também. O jejum não é só para emagrecimento, o jejum é para autofagia, para regeneração celular, para longevidade saudável, para evitar as doenças que mais matam hoje, que são as doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC e o câncer. Então, nesse sentido, prevenção de doenças é o que a gente começou o programa falando. O jejum entra como medida preventiva. E por que não tem um lobby tão grande? Me fala, Tice. Porque não tem o quê? Um lobby tão grande para as pessoas fazerem o jejum. Eu acho que falta força de vontade. Vai muito além disso. Falta um incentivo, né? Um incentivo e também eu acho que não vai ter por experiência própria, de conviver com pessoas acima do peso. É mais fácil eu falar assim, eu não tô nem aí pro meu peso, nem ligo. Porque para mim o que importa é a inteligência, para mim o que importa é isso, aquilo. Mentira. Porque a gente se importa, assim, com o que a gente tá vendo no espelho, se a gente tá se sentindo bem. Tudo bem, você pode estar, assim, gordinho. A gente aqui não tem problema de gordofobia, não é verdade? A gente tá falando de saúde. Mas quando a gente fala isso, é sobre saúde. Você olhar no espelho também, você saber que você está acima do peso, principalmente a obesidade. Você sabe que a obesidade, ela pode não te trazer hoje, que você tem 30 anos. Isso. Mas mais tarde ela vai te trazer problemas. Consequências, Porque ela já é uma doença, ou eu estou enganada? A doença é considerada doença, né? Tem CID. Tem CID, não dá para romantizar a obesidade. Exatamente. Tem as suas consequências. Se não fosse doença, não teria CID para obesidade. A obesidade aumenta, fator de risco para mais de 50 doenças, que a origem seria a obesidade. Então, se tratasse a obesidade, o paciente não vai desenvolver uma série de doenças no futuro. A questão é aquilo que eu falei. Às vezes ele não tem sintomas hoje, ao fato de estar aos 30 anos, sobrepeso com obesidade, ele não ter sintoma, ele acredita que não está doente. Porque nós, médicos mesmo, temos essa culpa de associar doença com sintomas. Então, às vezes, se você chega num profissional de saúde e chega na consulta, ele pergunta, qual é a sua queixa? Quanto tempo? Tem lá, QPD, queixa principal e duração. Não, eu vim aqui porque eu quero ter mais saúde. Talvez o médico não sabe o que fazer. Não sabe conduzir. Por quê? Porque nós fomos treinados a cuidar de você quando você adoecer.
Mas antes de adoecer, as doenças surgem na célula, a nível celular e não em órgão. Então, muitos anos antes, você já começa a ter alterações, né, fisiológicas que vão culminar com a doença lá na frente. Doutor, as crianças, né, os bebezinhos que já nascem com... Porque tem bebezinhos que nascem com sobrepeso. Sim. Não é verdade? De obesidade a gente tocou infantil. nesse assunto, né, Danilo, no programa que eu fiz com o Danilo. Até por diabetes gestacional. Né? Exatamente. E teve muitas perguntas lá depois no YouTube sobre isso. Os bebês nascem sim obesos, certo? Com certeza. E aí, essa reeducação alimentar, ela já tem que começar ali do peito? Na verdade, já na concepção, né? Deixa eu ser, por exemplo, a minha esposa, né? Quando ela entrou na fase de tentante, a gente já preparou o terreno biológico dela com vitaminas, minerais, lá atrás, para a gente, de fato, quando ela fosse ter ali uma gestação, então começa lá atrás, Olha, a prevenção começa muito lá antes. atrás. Então, assim, não é à toa que mulheres já tomam ácido fólico, metilfolato antes, 6 meses antes, né? Então, não é só ali no peito, é antes. Assim, na barriga da mãe, você tá com... Mas e quando já nasce com Claro. sobrepeso? E aí? Aí realmente tem que ter um envolvimento familiar, né? De pais, mães, o ecossistema no qual a criança está envolvida. A tia, principalmente, tem que estar envolvida. A gente que a tia estraga Avô, o filho. avó, que querendo... Avó. O ecossistema tem que ser favorável. Por exemplo, lá em casa eu tenho um ecossistema favorável para a saúde. Porque tem os meus sobrinhos, os tios, no caso, meus irmãos, meu pai, minha mãe, todo mundo é condicionado porque vivem essa medicina. Essa medicina eu não só vivo, mas eu espalhei para o meu ecossistema. Então, se o meu ecossistema, as pessoas que convivem mais comigo, vivem esse estilo de vida e é claro que realmente se torna algo mais fácil. Agora, para uma pessoa que, por exemplo, a esposa começa a fazer, o marido é um grande sabotador, ou talvez, sei lá, uma vizinha, um amigo, é complicado. É verdade. Né? Olha, agora... Então, o ecossistema, né, que nós tanto falamos, faz toda a diferença. Agora eu tô até me sentindo mal, porque a minha cunhada chama a minha atenção e eu falo, ai, que dozinha. Ele só queria uma bolachinha de maisena. E ela tá certa. As escolinhas aqui de Barueri, Dr. Wesley, o cardápio delas é muito saudável. Imagino. A saúde e a educação aqui em Barueri, a gente está em primeiro lugar. Então, as escolas maternais, o meu sobrinho fica lá o dia inteiro. Os pais recebem o cardápio. Tudo sem lactose, tudo sem glúten, muita verdura, muito legumes. É uma alimentação super saudável. Então, como ele fica na rotina a semana inteira, chega no final de semana, é óbvio que ela quer manter. E aí a tia quer estragar, né? Não pode, gente. Vovô, não pode. Tem que ser saudável, tem que ter esse cuidado na infância para quando crescer e também não ter uma adolescência, porque geralmente os adolescentes são obesos. Sim, então a mãe tem esse papel fundamental, porque ali na gestação o paladar da criança é desenvolvido ali. Se a mãe consumir bastante açúcar, é claro que não só a gestação ali, o risco de diabetes gestacional, mas o filho desenvolver uma obesidade. Né? Uma pergunta, uma mãe que amamenta, ela tá ali amamentando o bebê e tá tomando uma cerveja, vai direto pro leite? Não, a questão é que tem sim substâncias que atravessam, que vão ser transmitidas pelo leite, né? Mas a bebida vai? O álcool vai? A bebida alcoólica com certeza traz muitos prejuízos, não tenho dúvida. Mas vai pro bebê? A minha pergunta vai pro bebê? Claro, com certeza. O leite materno então transmite? Alguns medicamentos que são medicamentos. Porque se quando a mulher está grávida, ela não pode passar determinado creme na pele, eu acredito que então o que ela come quando ela está amamentando... Com certeza. É questão de luzes, né? De tintura no cabelo, pra você ter ideia. Então, assim, se tintura, se medicamento, você acha que cerveja não, uma bebida alcoólica? Com certeza. Né? E aí isso já contribui para a criança quando crescer? Com certeza. Você falou sobre a gestação e aí a gente pode puxar um tema também, que é o fato das mães já terem muito contato com disruptores endócrinos, né? Que são aquelas substâncias, o plástico, ou até produtos de higiene que vão causar uma disrupção do seu sistema endocrinológico, prevalecendo muito estrogênio, e isso levando a consequências para o bebê, como sobrepeso já na gestação mesmo. Então, o ambiente como um todo, não é só a parte alimentar, mas todo o nosso ambiente dos cremes, dos desodorantes, de maquiagem, que pode estar contribuindo para essa epidemia já uma pandemia, na realidade, a obesidade, 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade, né? Dia 4 de março é o Dia Mundial da Atenção
contra a obesidade, e aí tem esse dado da OMS de 1 bilhão de pessoas, e a gente tem que correr contra o tempo, porque serão 1 bilhão de pessoas que vão ter necessidade de UTI, que vão ter necessidade de mais tempo de internação por conta das exatamente. Até 2022, 9% no Brasil estavam obesos. 2023 aumentou para 17%. Eu ia fazer essa pergunta antes da gente ir para o intervalo. Se após a pandemia teve um aumento de obesidade. Sem dúvida, sem dúvida. Muito pela questão da saúde emocional, né? E também a ingestão de álcool, acho que aumentou muito depois da pandemia. Durante a pandemia, na verdade, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai falar agora muito sobre sobrepeso, bariátrica. Eu quero saber a opinião aqui dos médicos, se eles concordam, se eles são a favor da bariátrica, se não, e a gente vai falar sobre isso após o intervalo. Pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Premium e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Premium. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Premium, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silva, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Premium fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Premium, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos, meus amores, e acabamos de ver aqui um comercial com o nosso presidente Jonatas Randall, que é o nosso pré-candidato aqui para vereador por Barueri. E antes que venham me criticar, venham os fofoqueiros aí falar, é meu candidato sim, vou votar nele sim, minha família inteira também. E quem não gostar, paciência, entendeu? Porque aqui tem lealdade. Não gosto de gente desleal, não, tá? Eu, pelo menos, eu sou leal com as pessoas que sempre estiveram do meu lado. E o Randall, além dele ser um homem que sempre esteve do meu lado, ele é o homem das oportunidades. O que nessa TV Barueri aqui teve de pessoas com oportunidades e durante a pandemia, o que ele fez para a nossa população, não é qualquer pessoa. Então, com certeza, ele tem não só o meu voto, mas a minha amizade e a minha... Eu esqueci a palavra agora. Admiração. Então, era isso que eu queria falar, porque estava tendo muito tititi aí, sabe, doutor Wesley? Eu não gosto de tititi, eu já falo logo. Bom, a gente vai falar agora sobre a obesidade, já mesmo aquela obesidade
mórbida e também sobre a bariátrica. Eu tenho um receio sobre bariátrica por causa do corpo não absorver mais todas as vitaminas, todos os minerais. Também já perdi algumas amigas, tá, que fizeram a bariátrica. Perdi 5 amigas. Então eu fiquei, acho que, um pouco traumatizada com isso. Mas eu gostaria que vocês falassem, quando chega nesse grau mesmo da obesidade mórbida, daquela pessoa que ela já até desistiu, como tratar isso? Então, o que eu posso dizer é que a cirurgia é uma forma de tratamento. Obesidade mórbida, o IMC acima de 40, são pacientes que realmente estão, às vezes, correndo um risco muito grande de desenvolver um infarto, um AVC, que está numa situação de saúde extrema, né? Eu tenho um caso no consultório de pacientes que conseguiram eliminar 50 quilos sem qualquer tipo de uso de medicamento, sem uso de recorrer à cirurgia bariátrica. Mas a gente entende, o meu entendimento, depois de escutar o Dr. Wesley, é de que sim, existem situações em que o paciente vai se beneficiar dessa cirurgia bariátrica. A questão é que quais são os pacientes, é a escolha dos pacientes que precisam da cirurgia, que às vezes estamos relativizando isso, e que aí sim é perigoso quando se começa a relativizar. Como assim? Aquele paciente que tem um grau de obesidade, mas não é uma obesidade mórbida, e que talvez se beneficiaria de outros tratamentos, né, que estão disponíveis. Mas o psicológico, na minha opinião, não seria, eu acho que a parte aí fundamental para fazer essa cirurgia? Com certeza, né? E se a pessoa optar por fazer a cirurgia, ela tem que ter um acompanhamento depois, né, de uma equipe multidisciplinar, né? Então, porque, obviamente, a pessoa vai ter uma deficiência nutricional, o emocional tem que ser totalmente acompanhada. E eu faço jus às minhas palavras do Dr. Danilo, porque realmente tem algumas situações que a pessoa tem uma condição mórbida ali, de uma doença cardiovascular, se ela não morrer, propriamente dito, de alguma situação, mas ela vai ter realmente as consequências dessa obesidade, de algum infarto e realmente uma diabetes compensada. Então, existe, sim, necessidade, mas eu realmente vejo que através de bons hábitos, aí que volta aquela medicina preventiva. Por que a pessoa chegou nesse grau? Né? Por quê? O que foi que ela chegou nesse grau tão exacerbado de sobrepeso? Estilo de vida, a parte emocional, como foi dito aqui, como é que a pessoa chegou nisso aí? Né? Então, cabe nós, profissionais da área de saúde, passar todas essas informações através de uma medicina que realmente atue diretamente nisso. Eu acredito que o emocional é uma das razões principais para a obesidade. Pelas desculpas que a gente ouve, as pessoas que têm sobrepeso, quando a gente vai falar de saúde. Na minha família, por exemplo, quando eu falo minha família, eu falo meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? A gente sempre foi acostumado com uma vida mais saudável. A gente é do Espírito Santo, igual você, do interior. Então, eu fui criada com ovos, com legumes, com verduras, taioba, que o Dr. Danilo a gente falou. Tem até um corte sobre a taioba do programa que eu preciso te mandar. Então, a gente foi criado... meu pai não bebe. Na minha família não tem fumante. Então, a gente sempre foi criado com algo assim mais natural. E aí, óbvio que a gente foi crescendo, tendo os relacionamentos, trazendo para dentro de casa. E aí, as pessoas que foi criado com pizza, com hambúrguer, a gente vai vendo a diferença na hora de você sentar numa mesa para você fazer a refeição. Então, na casa da minha mãe sempre teve muita salada, muito legumes. Não tem carne vermelha, porque a minha família não come carne vermelha. Então, sempre tem carne de porco. Isso tem que, você sabe, o pessoal do Espírito Santo adora, né? Mas tem um frango. Frango é padrão, gente. Na casa da minha mãe, todo domingo tem frango. E eu e o Matheus, todo domingo tem que ter ovo cozido. Então, a gente tem uma alimentação mais saudável. Porém, você recebe muitas críticas também. Daquelas pessoas que foram criadas com hambúrguer, com pizza, com muito churrasco, com muita cerveja. Quem não tem esse hábito sofre muito com isso também. E aí você vê as desculpas de quem tem sobrepeso, das pessoas que não têm esse sobrepeso. Aí eu vou puxar para um tema que a gente trabalha muito no Health Coach, que é quem são suas referências. Quem são suas referências de saúde? Então, quando você olha esse padrão alimentar, são 2 padrões que você trouxe. Então, o padrão alimentar das pessoas que comem industrializados o tempo todo, e aí olhe para a saúde delas. Elas têm saúde, elas têm energia, elas têm disposição. Se colocar para correr 5 quilômetros, vão conseguir correr tão bem. E olha a pele, olha o cabelo.
né? Então, são as consequências que cada um vai viver de acordo com as suas escolhas. A alimentação, o estilo de vida é um plantio, é uma semente. E os frutos são visíveis. Às vezes não hoje, mas quem sabe no futuro. Então, amiga, a pressão que você tem é muito boa, porque você tem consciência, na realidade você tem que converter essas pessoas que estão vivendo no inconsciente. E vai se perpetuando isso na família, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem um estilo de vida saudável, a sua cachorrinha come saudável. Sim, minha cachorrinha come saudável. Você acabou de falar em off aqui com a gente, então é isso. Então, numa família de obesos, o avô, o filho, o neto e o teu cachorrinho, o pet. Exatamente. Você vai se perpetuando, é a ambiência, né? E tem um outro lado também. Seu filho come legumes? Total, ele mama e só come verdura? 100%. O meu sobrinho tem 2 anos, o Matheus. Ele ama brócolis. Sim. Ele pega os pedaços de brócolis e ele come. Meu irmão fala, gente, eu nunca conheci uma criança na vida que gostasse de brócolis igual o Matheus. Mas é o que eu falei pra você. Aqui em Barueri a gente tem as escolinhas que tem uma alimentação que contribui também com os pais. E dentro de casa também tem uma alimentação. Porque a minha cunhada ela é bem exigente na alimentação. Eu queria puxar um tema também que muito se trabalha no consultório, é a questão da genética, né? Porque a gente vê nessa questão das famílias que têm obesidade e tudo mais. Eu concordo, o Dr. Wesley sem dúvida pode confirmar que sim, a genética tem um peso, mas o comportamento, a epigenética, que a gente chama na medicina, a epigenética, você pode até ter o gene de obesidade ou o gene para desenvolver um diabetes, mas o que vai determinar é o seu comportamento, é o seu estilo de vida. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório e diz assim, doutor, você não sabe, estou com diabetes, mas desde a minha avó, minha bisavó, todo mundo lá na família... Ele já aceitou. Não, mas na realidade ele está justificando. E eu, claro, com a educação vou dizer, eu respeito a sua opinião, mas talvez você está com diabetes porque os seus comportamentos são iguais. Os comportamentos seu é o mesmo da sua bisavó, que passou para sua avó, que passou para sua mãe e hoje você consome nessa linha de, como você falou, na minha família, então, quer dizer, tá transmissão de comportamentos. E é isso que a gente tem que observar. E o estilo de vida, em outras palavras, ele vai silenciar. Exatamente. Vai silenciar esse gene, caso você tenha vai herdado. Ser transmitido vai ser estilo, transmitido. Né? Olha a importância. Gente, é uma coisa assim que você começa a analisar e você fala, mas por que, por exemplo, você pode conviver com uma pessoa que não tem uma boa alimentação, mas se você tem a consciência, você não cai na dela. Você não vai pela alimentação dela, você continua na sua. Como resistir? Eu, por exemplo, eu tenho uma resistência incrível. Você pode comer qualquer açúcar perto de mim. É por conta da sua criação, por conta do seu nível de interesse em relação ao tema de saúde, porque você observa e lê e vê que aqueles alimentos não são saudáveis, porque senão o ambiente sempre vence. Então, se você está num ambiente que as pessoas estão pedindo o tempo todo pizza, refrigerante, você acaba, pega uma vez e aí se vicia. Ela criou um caminho neural exatamente, para a saúde. Você criou um caminho neural. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, você não se permite. Comer uma fuga. E porque muitas vezes as pessoas só mudam com algo grave aconteceu, né? Porque ela teve um trauma, ela teve um impacto ali emocional ali, que ela vai ter que ser obrigada a criar um novo caminho neural. O emocional, ele ajuda muito nisso, na obesidade, no sentido de a pessoa come para satisfazer algo com que certeza. não é sobre a comida, na verdade, né? Sim. Porque sobre culpa, muitos pacientes estão carregando culpas de traumas na infância. O que a gente vê, um ganho de peso exagerado pós, por exemplo, uma separação, né? Um paciente diz, não, como foi que você ganhou peso? Foi após a separação, ou seja, uma questão emocional realmente. Quando um bandido ou uma bandida rouba seu coração, se você não buscar, no final a gente fala sobre isso. Mas é verdade. Agora, é uma compensação, você está buscando uma compensação na alimentação. E aí, claro, não estou julgando ninguém, eu sei que cada um tem as suas dificuldades emocionais, sim, mas o que a gente mostra é que existem possibilidades, né? Você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, pode ver, inclusive a atividade física vai te ajudar a se livrar desses problemas emocionais. Tudo muito é por questões ali, a dependência talvez da pessoa, por conta esses alimentos, que são alimentos inflamatórios, ricos em açúcar, estimulam um neurotransmissor chamado dopamina. Do prazer. É um neurotransmissor do prazer, dá um bem-estar. Então, a pessoa teve um dia estressado, ansioso, tudo, chega no final do dia, o que ela vai fazer? Ela não vai comer uma salada, um pedaço de frango, ela vai comer o quê? É uma massa,
ela vai comer lá um açúcar, porque esses alimentos que estimulam mais esse neurotransmissor chamado dopamina. Em resumo, o seu cérebro fica pedindo essa dopamina através desses alimentos. Mas esses alimentos não sustentam. Porque todas as pessoas que eu conheço que comem muita massa, tipo, prefere lasanha, pão, elas comem, passa 20 minutos, 30 minutos, elas estão com fome de novo. E fica nesse looping, estimulando a insulina, Foi o que a gente provocando falou o processo dos alimentos inflamatório. que são mais saciogênicos, né? Então, a proteína e gordura de qualidade, vai te proporcionar uma saciedade maior. Ou seja, depois que você comeu, você não vai ter a necessidade, não vai ter uma fome exagerada, depois que você se alimentou de proteínas e gorduras de qualidade, entendeu? E aí, e claro, tem que ter carboidrato também, não estou demonizando carboidrato, mas não esse tipo de carboidrato Sim, refinado. o carboidrato bom. É. E antes da gente ir pro intervalo, eu perguntei sobre a obesidade na pandemia. O aumento, teve muito aumento de obesidade na pandemia? Depois da pandemia, durante a pandemia? Porque eu, por exemplo, ganhei peso na pandemia. Porque eu descobri uma depressão, caí numa depressão. Até eu descobri que eu não me dava bem com nenhum medicamento, que não era remédio que ia me curar, eu engordei, eu fui para 70 quilos. Imagina eu baixinha aqui com 70 quilos. E eu nunca tive tendência para engordar. Mas me desencadeou devido à depressão. Teve muito aumento de... Com certeza, acho que são vários mecanismos. Vamos lá, vamos dos mais simples. A pessoa ficou em casa, deixou de fazer atividade física. É um ponto. Ou começou a tomar alguns tipos de medicamentos que aumentam a fome. Pode ter alguns antidepressivos, alguns medicamentos que geram essa compulsão. Ou às vezes a pessoa descontou mais na bebida. Houve Bebida esse aumento alcoólica. muito grande de bebida na pandemia, né? Exatamente, né? Pedir muito em aplicativo, né? E a Isso bebida também. é Eu calórica, excluí né? o iFood do meu celular. Exatamente. Então, assim, hoje muito rápido e prático. Vou pedir aqui. Então, a pessoa não sai de casa, não se movimenta mais, vou tomar mais vinho, mais cerveja, uma bebida alcoólica, toma algum medicamento. Você bebe? Muito esporadicamente. E o que você bebe? Vinho, mais vinho. E você, Danilo? Muito esporadicamente. Eu nem esporadicamente não bebo, não gosto. Danilo, você acha que esse aumento que teve na pandemia, você achava que ia ser ao contrário, que as pessoas, por a gente estar na pandemia, a gente teve, né, Dr. Wesley, um número de mortos muito grande, as pessoas iam se conscientizar, mas você tinha essa perspectiva ou não? Esse aumento, Danilo, te surpreendeu? Não surpreendeu, porque como o Dr. Wesley falou, o estilo de vida da gente, que já é ruim, piorou demais. Então, se nosso estilo de vida, quando a gente fala de uma medicina integrativa, entra o pilar social. Então, o pilar social foi muito afetado. Então, o pilar social de você sair, de encontrar amigos, de se relacionar. Então, suas emoções foram afetadas por falta de relacionamento também. Aí, outro ponto, a falta de atividade física. O sedentarismo, mais de 50% da população já é sedentária e fomos obrigados a ficar em casa e fechar academias. Falta de ir para a igreja também, foram fechadas as igrejas. Então, sem dúvidas, consequências de saúde que nós estamos vivendo hoje e por muitas décadas vamos ver. Agora, eu tenho um caso de uma paciente, a Paloma, que ela, justamente pelo fato de ver que a obesidade era o maior fator de risco para a morte precoce na pandemia, foi o que despertou o gatilho dela quando ela olhou para o filho. O filho de 6 anos e ela com 50 quilos acima do peso, ela começou a emagrecer durante a pandemia. Então, quer dizer, é como você olha, tudo é onde você foca. Se você foca no sentido de, olha, eu estou obesa e agora eu vou morrer e agora eu vou me cuidar para evitar essa morte. Agora, se você vai focar no medo, na doença em si, então, amiga, sempre vai ser como você observa as situações. Não é o que te acontece, mas o que você faz com o que te acontece. Dr. Wesley, você concorda com o que o Danilo 100%. falou? Teve pessoas que teve esse despertar, né? Despertar, Agora que eu vou me cuidar mesmo. Exatamente. Deixa eu cuidar mais da minha imunidade. Deixa eu procurar um médico que foca na saúde, não na doença. Então, os médicos integrativos, com certeza, tiveram essa uma agenda consciência mais até da vitamina D, né, doutor? Vitamina zinco, vitamina C. Exatamente. Então, com foco muito nessa questão da imunidade, quantas e quantas pessoas, né, tiveram esse despertar? Agora, realmente, deixa eu me cuidar um pouco mais, porque realmente as pessoas foram movidas pelo medo. É verdade. Muito movidas pelo medo. Agora uma pergunta mais pessoal para os dois. E olha, também meio polêmicazinha. O Danilo respondeu na outra vez. Existe uma... Não sei se é uma dificuldade, mas assim...
Eu, por exemplo, conheço pessoas que falam assim, não, mas eu vou no nutricionista. Ok, vamos explicar. Qual é a diferença entre um médico nutrólogo, um nutricionista e um endócrino? Para quem está em casa, a falta de informação faz com que as pessoas deixem de se cuidar por não terem informação. Qual que é a diferença? Um nutrólogo, a formação de um nutrólogo. A formação de um nutrólogo, né, é uma especialidade médica, então esse é o ponto. Nutrólogo e endócrino são médicos. E nutricionista é uma outra profissão, né, que baseada mais nessa parte de alimentação, transtorno alimentar também, enfim. Então, assim, o nutrólogo, ele simplesmente trabalha toda essa parte nutricional, de macro, micronutrientes e também tratando a parte da obesidade. Certo? Obesidade, transtornos alimentares. Só que boa parte dos nutrólogos também tiveram esse viés mais para a medicina integrativa, né? Também do controle hormonal, preventivo, do controle hormonal. O endócrino mais tradicional, ele foca muito na obesidade, tireoide, né? No tratamento de doenças também. No tratamento de doenças. De doenças endocrinológicas. Doenças endocrinológicas. E o nutricionista, ele foca muito nessa questão da alimentação, especificamente, e óbvio que ele não pode prescrever medicamentos, determinados tipos de suplementos. Então, o foco maior do nutricionista é na base da alimentação e suplementação. E médicos, endócrinos e nutrólogos também podem recorrer a alguns tipos de medicamentos específicos. Vocês, nutrólogos, podem escrever uma receita para o Isso, paciente. Se complementam, como eu até respondi no outro programa, somos profissões complementares, né? Então é como se o psiquiatra e o psicólogo são duas profissões que se complementam, né? A diferença é que a gente faz muito diagnóstico e tratamento de doenças. Sim. E o nutricionista vai ajudar nesse tratamento através da alimentação. Tanto que na minha clínica tem nutricionista. Claro. Então a gente faz essa casadinha de um tratamento complementar junto com o nutricionista. Na verdade, o ideal da medicina integrativa é nutrólogo, nutricionista, psicólogo, educador físico. Por quê? Porque todos nós precisamos... Porque é um conjunto, né? É um conjunto, Um complementa o outro. Se você quiser saúde, precisa ter vários pilares, de atenção em vários pilares. E, doutor Wesley, quem quiser te contratar, fala para o pessoal que está nos assistindo aonde que é a sua clínica. Bom, eu atendo em Vila Velha, no Espírito Santo, tá? Uma cidade linda, maravilhosa. É verdade. Eu tenho uma clínica lá, então vocês podem seguir meu Instagram, que é @drwesleyschunk, então tem todas as informações lá de marcação de consultas. Aproveito também, tem uma plataforma de saúde, tá? Uau. Que eu reuni todos esses conhecimentos de medicina integrativa junto com protocolos validados para as pessoas que querem entender um pouco mais também do jejum. Então tem uma plataforma chamada VitaPlay, inclusive eu fiz o lançamento dela agora em quinta-feira passada, então tá fresquinha, bacana. Então tem vários vídeos gravados. E faço o convite aqui para o Danilo também tá lá gravando conteúdo para colocar ali algo específico que realmente... Eu sou sua madrinha, Danilo. Para dar uma enriquecida. Gratidão pelas conexões. E também faço atendimento aqui em São Paulo, venho uma vez por mês, tá? São Paulo. E estamos aí sempre nos congressos, fazendo perpetuando essa medicina integrativa. Que bacana. Olha, tô admirada. E o doutor Danilo? Então, meu Instagram é dr.daniloaguia. E lá você pode encontrar as informações também de marcação. É Aguiar? Eu sou Aguiar, mas aí Deus me deu a revelação de que na verdade... Tá. Não, porque eu achei que eu estava falando errado. Danilo no Instagram é dr.daniloaguia. Que bacana. E a sua clínica fica onde? A clínica fica em Alphaville, São Paulo. Fica ali na Alameda Madeira, 162, na sala 1107. Está convidado para ir na clínica, Tis, que ainda não foi. Você sabe que dia 4 tem a rádio, né? Que, aliás, doutor Wesley está convidadíssimo. O programa de rádio. Né? Rádio Nova Difusora, todos os dias, das 10 às 12 horas. Rádio Nova Difusora, 79,9. E olha, lá todo dia tem convidados, tem entrevistado, tem muita informação, porque o objetivo do microfone está na minha mão. É para levar sempre a informação para quem está do outro lado, uma informação correta, né? Quero muito que você visite a rádio. É uma rádio maravilhosa, a Nova Difusora. E fica o convite para os dois. Doutor Danilo vai estar lá dia 4, né? Isso. Vai estar lá dia 4. Dia 5. Aqui, a assessora está falando dia 5, gente. É que o programa ao vivo tem essas coisas, né? Sim. A gente está acostumado
acostumado a fazer ao vivo, gente. Então, assim, entra pra trocar o microfone, acontece essas coisas. Você gosta do ao vivo? Eu gosto, prefiro fazer ao vivo, viu? Você fez ao vivo hoje? Hoje sim, com certeza. Ai, que legal. E você prefere ao vivo, Danilo? Ao vivo também, ao vivo É bem a melhor, cores. né? E vocês estão nesse meio digital. Não tem como hoje a gente falar assim, vou trabalhar e não ter o meio digital para nos ajudar. Exatamente. Eu, particularmente, eu faço live 2 vezes por semana. Todas as terças e quintas-feiras, 7 horas da manhã. Então, eu gosto de dar ao vivão ali mesmo. Fazer essa interação, tudo. Então, até convido as pessoas às 7 horas de terças e quintas-feiras. Estou lá sempre fazendo aula e dando esse conteúdo aqui dentro de Medicina Integrativa. Ele me deu o gancho e eu vou ter que falar, gente, para vocês. Opa. O Wesley participou do Big Brother no 2011. 2011, na época que a gente tinha prazer em assistir os reality shows, né, que era bem leve, né? Eram reality shows mais leves, hoje é muito pesado, mas de lá para cá, como médico, você cresceu muito. Nunca para de estudar um médico? É uma jornada eterna, né? É um conhecimento que nunca se acaba. Então, de lá para cá, realmente foi o que eu mais estudei. Tive mais conhecimento e tive que me aprofundar. Eu entrei como médico nefrologista e hoje sou um médico nutrólogo que atua nessa parte de medicina integrativa. E hoje as pessoas te reconhecem como o Dr. Wesley, né? Exatamente. Alguns conhecem pela época do Big Brother, apesar que já tem bastante tempo, algumas pessoas, até porque... É que quem é bom fica. Exatamente. Quem é bom fica na memória das pessoas. Quem é ruim a gente apaga rapidinho. Pois é. E assim, o que vejo é que as pessoas vão lá, marcam a consulta por causa da medicina mesmo, e depois descobrem que eu fui participante do programa. É que às vezes vai pro Instagram também. Exatamente. A minha Nutri, por exemplo, ela que trabalha... Sério, ela trabalha comigo já há algum tempo. Ela me mandou mensagem agora, recente. Não sabia. Não sabia. Ela não sabia. Porque dentro da plataforma, eu coloquei uma aula, eu passei a senha e o login para ela. Aí lá dentro da aula eu falei que eu participei e tudo. E ela falou assim, como assim que eu não sabia? Então, pra você ver, pessoas que estão do meu convívio social muitas vezes não sabem, né? Não, mas eu acho que o bacana é isso. É a pessoa, não importa, aquilo que você na época, realmente, os realities eram mais leves, né? Isso eu não tô mentindo. E não sou contra reality show, pelo contrário, acho bacana. É que hoje tá um pouco diferente, né? Os realities, qualquer um, gente, seja Big Brother, Fazenda... de férias com ex. Eu queria fazer de férias com ex, mas não tenho ex. Não posso fazer de férias com ex, gente. Preciso ter ex para fazer de férias com ex. É brincadeira. Mas hoje está muito diferente. Hoje tem uma coisa muito pesada. E hoje eu acho que está faltando também uma boa escolha ali também pros assim, ó, o que eu vejo? Na minha época, os participantes entravam lá com um outro tipo de mentalidade, né? Hoje as pessoas querem, óbvio, além de 1 milhão, ou 1,5 milhão, e querem se promover através das redes sociais. Na minha época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, era um Twitter, Orkut. Então as pessoas... O Twitter nem era tão conhecido também. Não era tão conhecido. Então, assim, as pessoas vão lá hoje, talvez nem tanto focando no prêmio, mas, caramba, quantos seguidores que eu vou sair aqui? Hoje em dia é assim, né? É assim, quantos seguidores? Deixa eu ver se eu vou seguir pessoas, quantos seguidores Quantos seguidores que eu vou ter? Será quanto trabalho que eu vou ter? Lá, não, as pessoas entravam lá para vivenciar a experiência, foi o que aconteceu comigo. Então, assim, caiu do meu colo, eu não tinha pretensão de estar no meio artístico. Ou muito menos seguir essa carreira. Ficou, né? Tanto que eu não segui. Então, assim, fui com a cabeça muito destinada. Deixa eu viver essa experiência. Né? Então, vivenciei aquela experiência lá e depois voltei para minha rotina. Claro que muitas vezes você não é preparado para o pós. Né? E hoje é pior ainda. Né? Hoje é pior ainda. Eu acho que antigamente era mais gostoso pelo fato... Antigamente tinha as revistas. Sim. Eu lembro da Iris Stefanelli e do Alemão. Sou fãzaça dos dois até hoje. Eu lembro que ela fez uma revista que eu fiquei apaixonada. Até hoje, eu acho que é uma das revistas mais lindas, das fotos mais lindas. Que tinha o site Paparazzo. Sim. Não tem mais o site Paparazzo. E não tinha a cultura do cancelamento, né? Também, não ajuda tinha. que tem. Você faria um reality, Danilo? Eu acho pouco provável. Eu sou mais discreto, não quero... Justamente sobre essa cultura, as pessoas hoje estão julgando um comportamento como se fosse... Como se aquela pessoa tivesse... a vida toda aquele mesmo comportamento, entendeu? Todos nós temos comportamentos questionáveis. E aí acontece um cancelamento por uma fala, por um corte, então está muito complexo. Então vamos lá, e só para falar um pouco mais disso, é uma novela da vida real que você está vivendo ali. É uma novela. Então, assim, nenhum participante tem um script, está vivenciando aquilo ali.
E as pessoas, elas veem essa novela e falam assim, caramba, né? Tanto que quando você sai do programa, se identifica com um ou outro. Porque a pessoa se identificou com fulano e com o outro. Talvez o histórico de vida da pessoa se conecta mais. Né? Então, e quando você sai, né, às vezes você não tem essa preparação, esse entendimento de o que você disse, o que você falou. Então, lá atrás eu tive um relacionamento, né, que depois... pós-BBB, a gente rompeu. E as pessoas não entendiam. Pensavam que a gente era casado há 50 anos. É igual a Iris e o exatamente. Exatamente. Como qualquer casal que é formado lá. Como casal que é formado lá, as pessoas acham que aquilo ali vai ser para sempre. Não. Ali é uma história de vida nossa que a gente vivencia intensamente, porque você está confinado. Tem pessoas ali com vários níveis sociais, culturais diferentes, e você tem que aprender a conviver e aprender também a se adaptar ao meio, né? E óbvio, quando você sai, que realmente eu falo que estar lá dentro não é difícil. Não é difícil. Eu acho que para mim seria difícil. Não é, para mim não acho que seja difícil. Eu consegui... Mas você era novo. Sim, 24 anos. Com a cabeça hoje que você tem, você acha que seria fácil? Não. E então, acho que esse é pior, porque tem uma esposa, enfim, tem um filho, então na época príncipe. Então assim, na época não tinha tantas preocupações, né? Então acaba que é diferente, por mais que eu era médico e muitas falas eu pisava em ovos, até porque existia um cancelamento, mas não dessa dimensão, né? Que é uma dimensão. Existe um massacre. Massacre, né? Um cancelamento assim fulminante mesmo das pessoas, uma fala que é distorcida. Então, mesmo assim eu me precavia. Assuntos polêmicos não falava e saía pela tangente para realmente não manchar minha imagem. Então, porque o meu ponto de vista pode ser diferente do Danilo, que vai ser diferente da pessoa lá atrás, ou que está assistindo, e não tem certo e errado. E aí? Né? Vai ser diferente da Tice, o meu ponto de vista, é do Danilo diferente. Aí, como é que vai ser o certo e errado? E as pessoas não entendem isso, aí vem o cancelamento. Claro que existem coisas graves lá dentro que acontecem, mas o pós-BBB, quando você sai, que realmente você enxerga, tem um lado muito bom do carinho das pessoas, de você sair da rua, ter esse reconhecimento, você viajar o país inteiro. Na época eu saí, viajei. É uma delícia. E as pessoas te esperando lá, nossa, que legal, tudo, muito bacana, né? Só que realmente você tem que estar muito equilibrado emocionalmente. Talvez, assim, ia ser mais difícil tudo, mas ia estar mais preparado emocionalmente. Ter essa inteligência emocional, que as pessoas não entendem o que é ter inteligência emocional. Exatamente. Inteligência emocional é algo... Não sei se eu tenho não, viu, gente? Acho que para participar de um reality eu não tenho não. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar de diabetes. Nós temos uma amiga muito especial aí que ela está passando por esse processo, está precisando fazer dieta e é uma pessoa maravilhosa na minha vida, uma pessoa que caiu do céu, digamos que ela é um anjo e ela agora virou um anjo na vida do Danilo também. Então a gente quer falar sobre diabetes porque a gente quer esclarecer, Dr. Wesley, várias dúvidas que ela tem sobre esse assunto referente à alimentação. Ela está com sobrepeso, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente volta já.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Voltamos. E quando a gente foi para os comerciais, a gente ficou de falar de diabetes. Diabetes na saúde, na alimentação. Temos aí uma grande amiga que está passando por esse problema. Tem como prevenir o diabetes também ou não? Com certeza. Então, provável essa sua amiga está sofrendo do diabetes tipo 2, que é uma doença que tem muito a ver com o estilo de vida e principalmente o estilo de vida alimentar. Né? A gente fala que o diabetes é uma doença de resistência insulínica. O que é essa resistência insulínica? A insulina é um hormônio que é produzido pelo seu pâncreas, que é liberado após a gente comer, para poder jogar a glicose para dentro da célula. Então, de alguma forma, o sedentarismo, o excesso de comida, principalmente de carboidratos refinados, também alguns fatores genéticos, contribuem para que você tenha essa resistência, ou seja, a insulina não age corretamente. E quando essa insulina não age corretamente, a glicose fica em excesso na corrente sanguínea. E essa glicose, que era para estar dentro da célula, mas está na corrente sanguínea, traz uma série de consequências para vários órgãos do seu organismo. Para a visão, pode causar cegueira, para os seus rins, levando o paciente, às vezes, insuficiência renal com hemodiálise, aumenta a chance de ter infarto, de AVC. Então, é uma doença das mais perigosas. Danilo, como é que previne diabetes? Tendo um estilo de vida saudável. E eu chamo a atenção aqui muito de vocês que estão assistindo o programa para fazerem um simples exame chamado insulina de jejum. Muitas vezes os médicos pedem o seu exame da glicemia. É aquele que você dá uma picadinha no dedo? Não, aí ali é a glicose, né? Apenas a glicose daquele momento. Só que o que eu estou te dizendo é que você consegue visualizar a sua chance de desenvolver o diabetes 5, 10 anos antes. Porque a insulina é o hormônio que é dosado, né, pelo exame de sangue mesmo. E, por exemplo, o valor ideal é menor do que 5. E a maioria dos pacientes, das pessoas que eu atendo, já estão com 15, 20, 25, mesmo que a glicemia esteja normal. Então, você perguntou, né, Tice, sobre prevenção. Prevenção, você vai ser através do estilo de vida, mas o diagnóstico precoce é já observar como é que está o seu nível de insulina, né, doutor Wesley? Exatamente, é uma doença nutricional. Resumindo, uma doença nutricional. É genética? Tem o fator genético, mas é pura e exclusivamente nutricional, tipo 2. Tipo 1 é mais autoimune. E os 3 hábitos que eu mais adoto, né, para diabetes tipo 2 é a tríade perfeita aqui para mim: atividade física, o jejum, aliado com uma dieta low carb, uma estratégia low carb. Isso aqui você consegue, com certeza, reverter a diabetes tipo 2. Até quando uma pessoa já tem, por exemplo, mais de 70 anos? Sim, com certeza, mais de 70 anos. Né? Então, assim, eu particularmente adoto essas 3 estratégias: atividade física, que é um baita de controlador da insulina, o jejum e a low carb. Eu sempre utilizo essas 3 estratégias no tratamento de diabetes tipo 2. Doutor, existe diabetes emocional? Diabetes emocional, talvez um impacto emocional muito grande para desenvolver uma doença autoimune, que é a tipo 1, pode ser. Né? A tipo 1 é uma doença autoimune, pode ser através de um resfriado, através aí, talvez de um vírus que a pessoa pegou, que isso não é tão incomum, mas é claro que é uma porcentagem menor da população. Hoje as pessoas, a grande maioria da diabetes é tipo 2 por conta do estilo de vida. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser que não tenha nada a ver, mas pessoas que têm psoríase. Eu conheço pessoas que têm psoríase, gente, assim, num nível que fica cheio de ferido do pé à cabeça. A alimentação, porque psoríase não tem culpa. A alimentação, ela contribui para esse aumento da psoríase e tem como diminuir através da alimentação? 100%. 100%.
Olha 100%. só. Eu falo isso como categórico, a questão da psoríase. Não só a parte nutricional, mas a parte emocional, obviamente. Gerenciamento do estresse. Psoríase é uma doença autoimune e boa parte das doenças autoimunes estão relacionadas com o intestino. Tá? Então, o intestino, ele é um órgão ali que, obviamente, que é a nossa primeira barreira. E a partir do momento que você começa a gerar uma agressão nesse intestino, você começa a gerar algo chamado intestino permeável ou hipermeabilidade intestinal. E essa hipermeabilidade intestinal, ou seja, aquele intestino que seria a nossa primeira barreira, você começa a se alimentar de determinados tipos de alimento, agredindo o seu intestino, caindo na corrente sanguínea e gerando, de fato, uma autoimunidade, estimulando o seu sistema imunológico. Então, a psoríase, ela se beneficiaria demais você retirando o trigo, os alimentos, principalmente o trigo, alimentos inflamatórios. Eu tenho um caso emblemático na minha clínica, que o paciente já tinha ido em vários especialistas, principalmente dermato, porque procuro dermato, para passar um corticoide, talvez tomar uma prednisona, um imunossupressor. Tem até uma medicação venosa onde faz uma limpeza no sangue, não tem? Sim, plasmasférese, que geralmente faz, né? Então, exatamente. Então, esse paciente ele já tinha procurado vários especialistas, gastado vários medicamentos, corticoides, medicamento via oral e tratava, regredia. E, obviamente, voltava. Sim. E volta mais agressiva? Depende se volta mais agressivo, mas fica ali perpetuando, né? E o que acontece, né? Eu fui muito categórico com ele. E ele era de origem italiana e gostava muito do trigo, daquela questão emocional ali, da mãe, vínculo afetivo com a alimentação. Da alimentação. Né? E eu falei assim, olha, simplesmente você tem que realmente tirar o trigo da sua alimentação para você ver uma melhora. Não é de fora para dentro. Né? Não é você passando corticoide, é você tratando através da sua alimentação, de dentro para fora. E, obviamente, ele aderiu, comprou a ideia, fez, e em praticamente 15, 20 dias teve uma melhora de 70% da psoríase dele. Então, assim, melhora demais com a alimentação, gerenciamento do estresse. Existem tratamentos que você pode estar utilizando dentro da medicina integrativa, que é a ozonioterapia, no qual eu sou fã, que ajuda pra caramba a ozonioterapia. Então, vários tratamentos você pode estar inserindo nisso, que não é só pura e exclusivamente tomar corticoide ou simplesmente passar uma Nossa, eu até me emocionei, você percebeu? Porque eu conheço uma pessoa que eu amo demais e essa pessoa tem um grau de psoríase muito grande. E tanto que esse tratamento que eu falei, venoso, que a pessoa faz, diminui, mas assim, 15 dias. Passou 15 dias, volta mais agressivo. Então, porque o sistema imunológico dela está ativo. Você tem que silenciar esse sistema imunológico. Será que é por quê? Será que é a parte emocional, do estresse? Será que é a alimentação? Existem alguns alimentos. Né? Parasitose. Parasitose, metais pesados. Metais pesados. Parasitas mesmo, vermes que podem estar prejudicando até a microbiota intestinal e aí contribuindo para a perpetuação da doença. E a pessoa que está de casa, doença autoimune, seja uma Hashimoto, seja psoríase, artrite reumatoide, esclerose múltipla, tem a parte do tratamento de intestino. Por mais que seja uma coisa que eu não consigo relacionar, sem dúvida, intestino é um tratamento, todos os meus pacientes com doenças autoimunes, o foco é no intestino. Você tratar ali a permeabilidade intestinal, você vai tratar ali a autoimunidade da pessoa. A autoimunidade. Então, sim, o intestino ele é muito sensível ao estresse, alimentação industrializada, algum tipo de patógenos, algum tipo de medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios. Então, imagine só. Então, você se beneficiaria demais, né? Então, pelo que a gente já conversou a respeito disso. Sim, inclusive eu quero falar, antes de eu ir para o bate-bola, sobre a endometriose, mas fiquei muito feliz de ouvir sobre a psoríase, porque a gente fica triste quando a gente vê as pessoas que a gente ama com problema e vai no médico, não resolve, né? Porque foi igual você falou, não é que o médico não está passando um tratamento eficaz, gente, mas é porque o tratamento ele é de dentro para fora, então... obrigada, eu fiquei muito feliz com essa notícia, viu? Fico feliz. Agora vamos falar um pouquinho de endometriose, que é apresentadora, que é portadora desde quando tinha 16 anos. E é uma doença que as pessoas podem não acreditar, gente, mas é uma das piores dores. Eu já tive cólica renal, mas a endometriose dói mais do que a cólica renal. É uma dor que parece que tem navalhas no seu útero. Então, para a mulherada que está nos assistindo, que tem endometriose, como que a alimentação ajuda na endometriose? Sim, 100%, né?
é uma doença incapacitante para a mulher. A mulher que sofre de endometriose, muitas vezes, 15 dias do mês dela não é produtivo. Não é produtivo. 15 dias, 20 dias, por causa da tamanha dor, fluxo menstrual, tudo. E querendo ou não, também a alimentação interfere diretamente nisso. Alimentos pró-inflamatórios gera um processo inflamatório ali. Mas por incrível que pareça, todos os ginecologistas falam isso. Tice, é fundamental a alimentação e exercício físico. O ponto é, o que comer, né? As pessoas às vezes não Exato. sabem. Alimentação, tá tudo bem, muito vaga essa Muito informação. vaga a Muito informação. vago. E existe muito ainda essa questão. O glúten só você tira se você for celíaco. Não, a gente tem patologias hoje, pessoas têm uma sensibilidade maior. Então, assim, foi o que a gente conversou. Pessoas que têm uma alimentação pró-inflamatória e no caso da endometriose, você tem que tirar os alimentos. O excesso de lácteos, a caseína no caso, o excesso de glúten, alimentos inflamatórios, açúcar nem se fala. Porque assim, o açúcar, os industrializados, acho que já é um senso comum que faz muito mal. Já é um senso comum, mas ainda gera uma dúvida. E o leite? E o trigo? Porque o leite zero lactose. Aí entra naquela questão da A caseína. caseína é uma proteína que tem difícil digestão. Eu descobri que nem whey eu posso tomar. Exato. O whey é do leite. Você entendeu? Mas E olha ela a tava falta tomando só aqueles Iopro. Né? Iopro, Natural Então, Whey. jogando álcool na fogueira, né? Exatamente. Não, mas olha a falta de informação, né? Exatamente, Porque é você importante. passa no seu médico fala, alimentação e exercício é fundamental. Mas qual a alimentação? Então, qual é a alimentação? Eu já tenho bastante restrição por causa da síndrome de Steven Jones, mas agora eu descobri que também na endometriose. Exatamente. Aí qual que é a alimentação? A pessoa com falta de informação vai nos falsos saudáveis. Tá bom, zero lactose, deixa eu ir no... Quer dizer, zero lactose é 100% saudável? Não. Eu vou no diet, light, eu E vou o no... integral? Aí, mais uma questão. O integral. O integral remete ao integral, então é saudável, zero lactose, sem glúten. Às vezes alimentos sem glúten tem açúcar. Exato. Então, assim... aprender a ler rótulos, que está dentro da minha plataforma O melhor lá. é não comer nem comida que tenha rótulo. Rótulo, é melhor aprender a ler rótulos. Como porque, tá em obra, né, Danilo? comer comida que não tem erro, Que não né? tem Você erro. vai lá no supermercado, focar no hortifruti, no açougue, legal, você não quer ter erro, ou comer o mínimo de industrializados. E quando você for comer algum industrializado, que seja com rótulo saudável, que seja clean label, que a gente fala. Né? Que é clean Aprender label? a ler o rótulo mais limpo, um adoçante mais natural. Qual que é um adoçante bom? Eu gosto muito do stevia, né? Stevia é o que eu não gosto muito dos polióis, não. Dos polióis. eu uso Xilitol, stevia. né? Eu gosto do stevia, talmatina, acho interessante. Né? E uma outra coisa que eu ia perguntar, referente à lactose, para quem tá em casa, para quem tem endometriose. Não, porque isso ficou na minha cabeça. Gente, o integral também, o lactose e o integral. O integral, ele não é 100% integral. Sim, com certeza. Ele tem farinha branca também. Tem farinha branca, mas tem glúten, né? Então, assim, tá vendo que como é que a indústria muitas vezes tem essas pegadinhas aí no integral. Vou comer o pão integral. Tá, beleza. E aí? Será que ele é benéfico para você? Talvez uma pessoa não tenha tanta reatividade, não tem tanto uma doença autoimune. Pode até não vou dizer beneficiar, mas eu sou muito categórico. Eu sou... nesse caso, para algumas pessoas podem parecer um terrorismo alimentar, mas não é não. Porque assim, o que eu falo, a pessoa que quando tira o trigo da alimentação dela, tira os lácteos, ela tem uma melhora substanciosa, grandíssima na saúde dela, de energia, vitalidade, melhora da compulsão alimentar, do inchaço, dos gases, do foco, da atenção. Esses alimentos geram neuroinflamação. Então, olha só, doenças neurodegenerativas estão associadas com isso. Muitas vezes também as doenças autoimunes, como a gente disse aqui da psoríase. Sim. Então, a gente tem que ser categórico. Eu sou um pouco radical em relação a isso, mas não é radical, porque hoje tem várias oportunidades de você estar consumindo alimentos que são saudáveis, mas só que realmente deturpar um pouco isso, né? Vai comer só vegetais, tudo. Voltamos àquela situação lá da ambiência. Então, eu sou bem realmente categórico com isso, porque é fato. Faço até um experimento para as pessoas. As pessoas que tiram o trigo, tiram os laticínios, ela vai ter açúcar, né? O açúcar também, com certeza vai ter uma melhora na energia, na disposição. Ela vai ficar diferente depois de 15 dias. Gente, Algo diferente ela vai ficar. Eu vou fazer. Eu vou fazer esse negócio aí, Danilo. Vamos Gente, porque é horrível a dor da endometriose. Eu já tive uma parada cardíaca por causa disso. Não se estende para endometriose, mas para várias outras situações. Esses alimentos Sim. roubam a energia, né? Não tem jeito. Não tem jeito.
Bom, a alimentação de integral eu já tinha percebido, porque meu pai é portador de diabetes. Então ele come a maioria integral e o diabetes sobe. Então, ou seja, não é integral, né? Porque se fosse... É porque a carga glicêmica dele acaba sendo semelhante do não integral. O índice glicêmico que altera um pouco, mas a carga, a quantidade de açúcar que tem é muito semelhante, entendeu? E aí confunde muitas pessoas. Integral de verdade são os alimentos que vêm da natureza. E para quem gosta de um iogurte, existe algum iogurte, gente, sem lactose, pelo amor do Senhor? Tem uns iogurtes veganos, eu acho legal. De kefir pode Isso. ser legal, tal, mas... Orgânico. Gente, uma vez eu fui comer um lanche orgânico no... Não vou falar o nome, mas enfim. Meu Deus, que coisa horrível. Era muito ruim, de verdade. Será que eu vou experimentar o iogurte? E olha que eu não sou fã de iogurte. Kefir é muito bom, pode consumir. Lá, por exemplo, você consegue fazer um iogurte de leite de coco. Isso. Você consegue. Com adoçante, você consegue fazer. Então, existe já marcas no mercado que a gente fala que não é só sem lactose, é zerar totalmente a caseína, feito de bebidas vegetais. E para cozinhar, a gente sabe que não pode esquentar o azeite. Eu não uso óleo, eu uso óleo de coco. Ok. Então, por exemplo, eu vou fazer um arrozinho, eu coloco uma colherzinha de óleo de coco, coloco cebola e alho. Eu também não gosto de temperos industrializados, eu gosto só da cebola e do alho. O óleo de coco é o mais indicado? Sim. Tem óleo de girassol também, né? Ou não é bom? Não, entre o óleo de coco e o óleo de girassol, sem dúvidas, o óleo de coco é melhor. É o melhor? Com certeza. Gente, óleo de coco é bom pra tudo, pra pele, pro cabelo, pra cozinhar. Bom. No jejum, para você usar com café. Ou TCM. É gostoso mesmo. Legal. Não quebra o jejum metabólico. Sim. É interessante. No café da manhã, tipo... Café preto com óleo de coco. Café preto com óleo de coco. Coloca uma canela. Vai dar energia. Vai dar uma energia, porque é rico em TCM, que é uma fonte de ácido graxo de rápida absorção. Olha que bacana. Gente, que orgulho fazer esse programa hoje, porque eu sou fã do Wesley desde lá atrás, entendeu? Eu sempre acompanho. O Danilo, a gente se conectou ano passado, né, Danilo? Já ficamos super amigos. E como é bom a gente conectar pessoas que têm um objetivo bacana, né? Igual conectar vocês dois. Quando você aceitou, eu falei, o Danilo tem que estar do meu lado, porque eu tenho que conectar essas duas pessoas. E que bacana que vocês se conectaram e é uma conexão saudável, em todos os sentidos. E legítima, gente. Né? Vamos pro nosso bate-bola? Bora, tô curioso. Só e quero apreensível aqui pra saber, viu? Surpresa total. Você que preparou, foi a produção, né? Foi, produção. Preparou coisas de Juliana, gente. Esse aqui é totalmente dela. Só a última pergunta que é minha. E depois vai ser um para outro? Não, os dois respondem a mesma pergunta. Começa sempre com o Wesley. O maior sonho da sua vida? Uma palavra? Uma palavra. Pai. O maior sonho da minha vida eu acho que é saúde. Saúde. Para a população, para as pessoas, saúde. Um sonho a realizar. Nossa, um sonho a realizar. Não pode ser uma palavra, tem que ser uma frase. Pode ser uma frase. Pode ser uma frase. Vamos dizer, continuar fazendo esse trabalho que eu faço aqui dentro das redes sociais e passando uma informação de qualidade. Bacana, Danilo. Morar no exterior, morar nos Estados Unidos. Como assim você quer nos deixar? Não, eu vou ficar ainda e vindo. Então tá, então pode. Um segredo da sua adolescência. Eita, Juliana. Um segredo da sua adolescência. Um segredo da adolescência. Enquanto vocês pensam, eu vou contar. Não é bem da minha adolescência. É da minha adolescência. Lá no Espírito Santo, eu fui num casamento e eu estava com uma saia plissada. Sabe essa saia plissada? Não sei se vocês sabem o que é. É estilo essa daqui. E aí eu já tinha carro, tinha 18 anos. Quando eu fechei a porta do carro, a minha saia ficou presa na porta do carro. Eu dei aquele passão para entrar na igreja. Fiquei de calcinha na frente da igreja. Arrancou a saia do meu corpo. E a minha prima falava assim para ela, abre a porta do carro. E ela só ria, não conseguia me ajudar. Enfim, todos os convidados me viram de calcinha na frente da igreja. Eu não tenho um segredo. Vou contar um segredo agora. Acho Conte. que meu pai não vai estar assistindo esse programa. Me lembrei que uma vez, né, antes dos 18 anos, eu me intrometi de dirigir o carro dele. Ele estava jogando bola e aí eu estava segurando a chave e aí deu uma voltinha lá. E saiu super bem. Graças a Deus. Ele não reclamou, então fingiu que não viu.
Não, mas homem nasce com dom de dirigir. Graças a Deus. É o Fusquinha. Eu vou falar um segredo que não é segredo, vai. Pra maioria das pessoas, eu participei do Big Brother. Pronto. É verdade, participou do Big Brother, tá É valendo. um segredo, né? Um trecho de uma música que marcou sua vida. Eu canto com tranquilidade o hino da vitória da Cassiane. O hino da vitória. Olha, ele gosto não cai em contradição, não, eu hein? gosto do YouTube Beautiful Day. Olha, Beautiful Day. eu gosto do Fernandinho, porque ele sim, vive, que mas- foi a música que salvou minha vida. Sim. O momento mais importante da sua vida? Vamos lá. 2, vai. Meu casamento e o nascimento do meu filho. Eu considero a formatura, porque foi um sonho de criança, né? A formatura de medicina. O meu foi o nascimento do meu irmão, com certeza. O maior presente que Deus já me deu. O que você não suporta? Que eu não suporto. Eu não gosto muito de bajulação. Olha, É. incrível, ninguém nunca respondeu isso aqui, né? Injustiça. Eu não gosto de gente falsa, gente. Não gosto de gente Falsidade, falsa, que gosta de se aproveitar dos outros, sabe? Eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Isso. A gente tá aqui pra gente unir pessoas, conectar pessoas. Então, não precisa de um usar o outro Forçar a como barra, né? forçar a barra. A gente faz porque a gente gosta das pessoas, né? Quando Deus me entregou esse microfone aqui, foi pra eu conectar pessoas. Sim. Então, é isso que eu gosto de fazer, conectar pessoas. Então, eu não gosto muito dessa falsidade, não. Melhor estação do ano? Verão. Verão. Inverno. Amo inverno. O que você não faria novamente? Eu não entraria no BBB. Nossa, eu sabia que era essa a resposta. E você? Que eu não faria novamente, amiga. Nem sei, não lembrei Eu não nada ia tirar ainda. racha na marginal com meu irmão escondido do meu pai. Olha Porque ele só. ficou muito triste quando ele ficou sabendo. O que você não faria novamente? Não estou conectando nada aqui. Eu sou muito mais pro futuro do que pro passado. Tício. O mundo precisa? O mundo precisa de mais tolerância. Mais tolerância. Pessoas verdadeiras. Intolerância, pessoas verdadeiras, empatia. Parar com esse negócio de falta de empatia, gente. O que é isso? Você se considera uma pessoa? Bem legítima e verdadeira e realmente íntegra. Grata. Eu me considero uma pessoa muito grata. Eu sou muito grato a Deus e às pessoas que já me ajudaram na jornada até hoje. Eu me considero uma mulher de muita fé, mas eu sou muito bocuda também. Quando eu tenho que falar, gente, eu falo. Então, eu acho que eu sou muito bocuda. Também concordo com você, muito íntegra. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente está precisando muito. Pessoas íntegras. Estamos com falta de pessoas íntegras nesse mundo, meu Deus. Um filme ou série? Filme ou série? Eu gosto da Casa de Papel. Eu também gosto. Achei muito legal. E você? House of Cards, uma série da Netflix que fala da política, então a gente começa a entender o mundo político por trás das cortinas. Bom, de filme, um filme assim que marcou muito minha vida, meu irmão foi falar pra mim, todo mundo tinha falado, eu não assistia. Aí meu irmão falou, neném, assiste A Menina que Acreditava em Milagres. Sim. Assisti 7 vezes. Olha só. O filme é uma história verídica. Não é um filme, assim, de grande produção, mas é um filme que mexe muito com a gente. Mas série também gostei de Casa de Papel. O que você mudaria no mundo? As doenças. Meu foco é de mudar as doenças. Acho que estaria mais consciência para uma medicina mais preventiva. Isso, boa. Os preconceitos também, né? Exato. Acho que se a gente tivesse a oportunidade, né? Preconceito também. Qual o lugar que você não deseja conhecer? Gente, mas a Juliana é inspirada. Como assim? Qual o lugar que você não deseja conhecer? Qualquer lugar que a gente for falar aqui vai... Vai causar polêmica. Gente, eu não quero conhecer o inferno, Eu não. ia falar isso. Não, olha... Então, é unânime, então. É unânime, né? Exatamente. Não, eu não quero conhecer o inferno, não. Qual a rede social que vocês mais acessam? Instagram, com certeza, Instagram. e YouTube. Instagram, hoje. Eu também, Instagram e YouTube. Mas eu gosto muito do Kawaii também. Legal. Tem uns videozinhos tão besta lá que mais me faz dar risada. Faz eu dormir tarde, ó. Não deveria, né? Tá vendo? A higiene do sono. Higiene do Não, sono, teve né? um dia que eu tava lá no Kawaii, falei até isso na rádio, gente, passando vergonha. Aí eu, passando um desses videozinhos, sabe, de polícia militar? Sim. E aí o policial fala pro preso, me fala os 4 elementos. Aí ele, terra, fogo, ar. Aí o policial, não são esses. Aí ele entra em desespero, põe a mão na cabeça. Como assim? Mudou? Não é mais? Gente, o que tá acontecendo com o mundo? E aí o policial olha pra cara dele meio chocado, assim. E é verdade, era uma reportagem. Sim. O preso ficou estarrecido, porque os 4 elementos tinham mudado, gente. E eu fui e falei isso na rádio para um delegado.
Fiz a piadinha com o delegado. Agora uma pergunta que todo mundo pede para eu fazer aqui no Bate-Bola, que é um pouquinho polêmica, mas tem que fazer. Alguma bandida já roubou seu coração? Você teve que buscar e falou, me dá aqui esse coração que não é seu, não te pertence? Não, o coração é bem guardado. Olha! Já no Provérbio, Salomão assim, já... Talvez, vamos pensar assim na adolescência, Na alguma adolescência. coisa, não é mais nada muito sério ao ponto de... Aí você buscou e falou, não, Não, é meu, não tem jeito. Aí teve minha alma gêmea que é minha esposa. Sua alma gêmea. Exatamente. Ah, também. Já tentaram roubar meu coração. Eu falei, aqui não, ó. Aqui não tem essa não, é só meu. Só meu. O meu é só meu. Ninguém nunca roubou, não. Não, já roubou quando eu... já roubou. Só uma vez, já roubou. Bom, galera, olha como eu sou ali, ó, tá vendo? Categórica, eu sou categórica. Muito obrigada, Dr. Wesley. Que prazer em te receber aqui. Que honra te conhecer pessoalmente. Acompanha há tanto tempo. Poxa, e te legal. convido a voltar mais vezes. Assim, naquele de quarta-feira, que a gente tá aqui toda quarta-feira ao vivo, às 21h, mas com muita música, com o Dr. Danilo e com outros convidados, que aqui a gente coloca esse estúdio para ferver. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar conversando. Poxa, que bate-papo agradável. E também estar aqui com o Danilo, um amigo aqui querido, né? Que a gente está aí... Ele é uma pessoa incrível, né? A gente tem muitas conexões. E, claro, convite feito e vou aceitar, com certeza. Danilo, muito obrigada. Amiga, venho quantas vezes você me chamar, me convidar. Me sinto muito à vontade aqui nesse palco. E hoje você teve uma grande notícia, né? Claro, maravilhosa. E a conexão excelente aí com o Dr. Wesley também. E vamos fazer com certeza parcerias, porque temos as mesmas linhas, Sim. Nós temos a mesma missão. É que quando Deus toca no coração da gente pra gente conectar as pessoas, é porque a gente sabe que a conexão vai ser... frutífera. E sobre a grande notícia do Danilo, vocês vão ter que acompanhar nosso Instagram, vocês vão ter que acompanhar nossas redes sociais, acompanhar o programa, porque é claro que o programa vai estar lá, vai cobrir tudo, e a gente vai mostrar pra vocês, né, Danilo? Tô com o coração apertado de E quentinho, né? Sim, gratidão. Meus amores, muito obrigada. O Baitice Meneguti vai ficando por aqui. Até a próxima quarta. Um beijo e fiquem com Deus. Beijo.